Você tem dificuldade com divisão? Tanta que nem sabe dividir? Essa não é uma realidade só sua, é uma realidade de muitos estudantes, no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio. Se você quer aprender a dividir, fique neste vídeo, fique nesta aula. Essa é a desmistificação da divisão. Você entenderá que é muito fácil dividir, tanto que você vai se surpreender. Vamos lá! Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão. Fera, aqui quem está falando com você é o professor de matemática Tiago Wagner. Sejam bem-vindos ao canal Matemática Ímpar. Nesta aula, você vai aprender a dividir como nunca, certo? Nós vamos desmistificar o que é divisão. Inicialmente, vamos bater um papo para te dar a ideia completa de divisão. Antes de sair fazendo e realizando a operação, vamos ter calma e vamos entender qual é o pensamento por trás da divisão. Observe no quadro o esquema. Primeiro, nós vamos trabalhar com a divisão com números naturais. E a divisão tem algumas ideias que são construídas ao longo da nossa vida escolar. A primeira ideia é a ideia de repartir, certo? A ideia de repartir na divisão é uma ideia que é corretamente iniciada para o estudante, pois dividir é uma ideia comum numa ação realizada no dia a dia quando se fala de repartir. Tranquilo? Não é uma ideia, mas existem alguns problemas com essa ideia se você se mantém só nela. Pois quando você vai para números mais complexos, como são números decimais, essa ideia ela fica meio confusa. E mesmo também a ideia de repartir uma quantidade inexistente. Por exemplo, como é que eu vou repartir o zero? Certo? Então, vamos ver por que essa ideia ela se perpetuou para você ao longo da sua vida escolar e nenhuma outra ideia foi mostrada, né? Ou você não viu outra ideia como essa, então ficou com essa dificuldade na divisão. A outra ideia interessante na divisão é a ideia de subtração sucessiva. Sim, Tiago, dividir significa subtrair sucessivas vezes. Então, a ideia de subtração sucessiva ou subtrações sucessivas, certo? Agora, eu vou falar da ideia que é a mais completa, que para nós será essencial, que é a ideia de quantas vezes um número cabe em outro número. Quantas vezes uma quantia cabe em outra quantia. Quantas vezes uma medida cabe em outra medida. Essa ideia de cabe também está ligada à ideia de medida, que é uma ideia que ajuda a desenvolver o pensamento da divisão. Certo? Então, vamos lá. Aqui você tem primeiro a ideia de repartir. Observe que eu vou dividir 12 por 3. Que na divisão nós podemos também escrever dessa forma. E os sinais da divisão, nós temos esse sinal e esse sinal aqui. Observe que este sinal ele tem uma semelhança com essa representação. Observe que eu tenho o tracinho da divisão, e eu tenho dois pontinhos. Esse pontinho de cima representa o número de cima, esse pontinho de baixo representa o número de baixo, certo? Então, isso de fato pode ser visto como uma divisão. Ah, Tiago, mas isso é uma fração, eu aprendi que isso é uma fração. Gente, a fração, e aí nós teremos uma série de aulas só sobre frações, a fração, ela é uma representação, e ela pode representar várias ideias. Uma das ideias é a ideia da divisão. Então, ao escrever isso, eu posso olhar como divisão, certo? Agora, observa. Quando falamos em repartir, e essa é a ideia responsável pela sua dificuldade na divisão, porque você, sim, está com a ideia correta, mas limitada, e a partir do momento que tua mente está limitada, não está aberta à amplitude, à ampliação dessa ideia, significa que em algum momento, em um outro contexto, essa ideia ela vai
fazer com que você não compreenda bem o conceito de uma forma geral, certo? Então vamos lá. Aí na ideia de repartir, quando eu faço 12 dividido por 3, usando o algoritmo convencional, certo? O que nós temos 12 dividido por 3 é pegar 12, certo? E repartir em 3 partes iguais. Essas partes vão ficar exatamente cada uma com 4 unidades. Tranquilamente aqui. 4 vezes 3, você verifica que 4 vezes 3 dá exatamente o número que eu tenho aqui. E aí, o que nós chamamos de resto, que é o que sobra, dá 0. Tranquilo? Agora, observe aqui na ideia de subtração sucessiva. Essa é uma ideia muito interessante, mas a nível de conceito. Pois a nível de algoritmo, a nível de automatização da nossa ação, ela não é muito interessante. Mas é interessante que o aluno tenha a oportunidade e viva a experiência, um dia, de fazer divisões a partir das subtrações sucessivas. Pois assim, ele será estimulado a pensar e entenderá que, de fato, é importante saber as operações anteriores para que ele tenha, na divisão, uma visão mais ampla, certo? Na subtração sucessiva, se eu quero dividir 12 por 3, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 12 menos 3, que vai dar quanto? 9. Aí, o que é que eu vou fazer agora? 9 menos 3, que vai dar quanto? 6. Vamos para o cantinho de cá agora. 6 menos 3, que vai dar quanto? 3. Observe que eu fiz 12 menos 3, deu 9. Agora eu peguei o 9, vou retirar 3. São subtrações sucessivas. Agora 6 menos 3, 3 e 3 menos 3 dá 0. Pergunto quantas vezes eu realizei a ação de retirar 3. Vamos contar. 1, 2, 3, 4. Quer dizer então que eu realizei a ação de tirar 3 de 12 sucessivas vezes, 4 vezes. E 4 é o resultado da divisão. Olha lá, 4. E observe que essa divisão foi exata, porque ao retirar sucessivas vezes, o que eu obtive foi o 0. Certo? Tranquilo? Agora, observe que essa ideia ela é para estimular o pensamento, para estimular o raciocínio. Mas esse trabalho, dependendo dos valores que você tem, se torna um trabalho não tão interessante. Ou melhor, totalmente desinteressante, dependendo da situação. Agora, vamos para a galinha dos ovos de ouro. Vamos realmente para o que nos interessa, que é a ideia de cabe, a ideia de medida. A ideia de cabe, vamos pensar também como ideia de medida, certo? Então, quando eu vou dividir 12 por 3, imagina que você tem 12 metros e 3 metros. Eu pergunto, quantas vezes 3 metros cabe dentro de 12 metros? Pergunta que é mágica. Quantas vezes 3 metros cabe em 12 metros? Quantas vezes um número cabe dentro de outro número? Desta forma, você pode pensar que ao dividir o número A por um número B, você está perguntando quantas vezes o número B cabe dentro do número A, certo? Então, quantas vezes 3 metros cabe dentro de 12 metros? Que você também poderia pensar na subtração sucessiva. Quantas vezes eu posso tirar 3 de 12? Quantas vezes eu posso subtrair 12? E aí, eu tenho que cabe exatamente 4 vezes. 4 vezes 3 dá 12. Subtraindo, nos resta 0. Certo?
Essa é a ideia do pensamento por trás da operação de divisão. É importante que você, nesta aula, faça esse processo de reflexão sobre as tuas dificuldades, por que elas existem, tá certo? E como você pode superar essa dificuldade, quais as ferramentas mais adequadas para superar essa dificuldade. Eu gosto de pensar em matemática como uma caixinha de ferramenta. Uma caixa de ferramenta vai te dar ferramentas para resolver problemas, algumas mais apropriadas, dependendo do problema que você tem. Então, gente, na próxima aula, continuando divisão, vamos começar a dividir usando a ideia mais completa de divisão, que é a ideia de cabe. E aí você vai ver, de fato, porque essa ideia ela é importante. Eu posso aqui antecipar-me a uma situação que muitos alunos têm dificuldade, que é, por exemplo, se o aluno for dividir 1 dividido por 0,5. Se o aluno sabe que 0,5 é meio, é a metade, se ele entende isso, ele não tem dificuldade nenhuma de realizar uma divisão dessa e ele não precisa de algoritmo. Gente, algoritmo, regras, são para a gente utilizar no último caso, certo? Quando você quer realizar uma conta. Mas quando você quer realizar uma conta e você entende o sentido daquela conta, a ideia por trás da conta, você pode fazer direto. O importante é o raciocínio, ok? Então vamos lá. Quando você está dividindo 1 por 0,5, observe que essa ideia de repartir, ela se perde no meio do caminho. Como é que eu vou repartir 1 por 0,5 pedaços? Como é que é isso? Então, posso pensar na ideia de subtração sucessiva, aí já fica bem adequado. Quantas vezes eu posso retirar meio de 1? Eu posso fazer 1 menos 0,5, que vai ficar 0,5, e 0,5 menos 0,5, que vai dar 0. Opa, parou. Eu fiz quantas vezes? 2 vezes. Agora, vai para a última ideia, que é completa. Quantas vezes, pergunta, transforma isso aqui, transforma isso aqui agora numa pergunta. Quantas vezes um número cabe em outro número? Quantas vezes meio, quantas vezes a metade cabe dentro do todo? 2 vezes, porque metade mais metade forma o todo. Então você tem resposta 2. A partir dessa ideia, certo? Ficou claro para você? E a partir dessa ideia, você consegue perceber regularidades e aí, por consequência, você estabelece regras. As regras, elas são consequências, certo? Então, espero que você tenha gostado e que se você quer realmente aprender divisão, continue na próxima aula. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Deixa o seu like, ativa o sininho, porque você vai receber notificações das aulas que nós vamos estar atualizando no canal. Muito obrigado pela sua participação. Fica firme no teu propósito de vida, que é aprender, que é ser alguém melhor, independente, os resultados acontecerão na sua vida, pois tudo aquilo que aprendemos em algum momento da nossa vida, não tenha dúvida, vai te servir. E vai servir também a muitas pessoas que precisam, que têm necessidade. Foi um prazer e até a próxima aula. Vamos lá!